Davi era o filho mais novo de Jessé. Ele passava o dia no campo, cuidando das ovelhas de seu pai. Certo dia, Deus se dirigiu ao profeta Samuel para que ele fosse à casa de Jessé escolher um novo rei para governar Israel. Na época, Saul era o rei, mas Deus não estava contente com ele. Quando Saul chegou à casa de Jessé, viu seus 7 filhos, logo pensou que o mais velho, que era o alto, forte, que seria escolhido por Deus. Porém, Deus disse para ele: não olhe a aparência e nem a altura, porque Deus não vê como vê o homem. Ou seja, Deus não escolheria o futuro rei como nós escolheríamos. Nós costumamos analisar a beleza exterior, e Deus olha o que tem no nosso coração. Se o nosso coração está sujo ou está limpo, então Deus vê tudo. Como nenhum dos que estavam em casa tinha sido escolhido, Samuel perguntou se Jessé tinha outro filho, e ele respondeu que tinha, e que era o mais novo, Davi. E Davi estava cuidando das ovelhas no campo. Davi foi chamado para voltar para casa. Quando chegou, Samuel disse logo que ele era o escolhido de Deus para ser o novo rei de Israel. Nessa época, os israelitas estavam lutando contra os filisteus. Saul havia convocado todos para lutar. Até os 3 irmãos mais velhos de Davi havia partido para a guerra, para guerrear. E os filisteus tinham no seu exército um gigante de quase 3 metros de altura, chamado Golias. E os israelitas tinham muito medo dele. Durante 40 dias, Golias insultou o povo de Israel, e o exército estava com mais medo ainda. Ninguém tinha coragem de enfrentá-lo, até que chegou Davi. Davi, ao ouvir os insultos de Golias, resolveu enfrentá-lo. E em nome de Deus, quando Saul soube da coragem do pequeno Davi, tentou convencê-lo a não enfrentá-lo, o gigante, porque ainda era muito jovem e, além de tudo, era apenas um pastor de ovelha. Davi então contou para o rei Saul como tinha matado um urso e um leão. E Deus tinha livrado. E Saul, então, ouvindo essas palavras, tentou vestir uma armadura em Davi. Mas como pesava muito, Davi tirou. E então pegou o seu cajado e uma pedra e partiu para enfrentar o gigante. Golias, ao vê-lo magrinho, aquele Davi pequenininho, Golias riu muito de Davi. O rapaz respondeu que lutava em nome de Deus. E assim tirou a pedra, que acertou o gigante na testa, e Golias morreu. O exército filisteu, percebendo que o seu herói estava morto, fugiu. E o exército de Israel tinha derrotado então os adversários. Assim Davi venceu Golias e os filisteus. Depois da morte de Saul, Davi tornou-se rei de Israel. E assim foi a história de Davi.